Fala, galerinha! Beleza? De boa, galera? Suave na nave! Então, eu sou o Edson, o seu professor de História, e hoje eu tô aqui para mais um bate-papo maneiro de História, tá bom? Vamos começar a conversar? Hoje nós vamos falar de um assunto novo, galera. Hoje nós vamos falar sobre a independência das 13 colônias. O território que foi formando os Estados Unidos da América que a gente conhece hoje. Vamos falar disso? Vem comigo, galera. Vamos lá? Presta atenção e vamos junto. Vambora, galera. Olá, galera. Então, hoje nós vamos falar então sobre as 13 colônias, né? Sobre a independência das 13 colônias, né? Que veio formar aí os Estados Unidos que a gente conhece hoje. Não em sua totalidade territorial, né? Mas boa parte do território dos Estados Unidos de hoje, que depois veio ampliando seu território, tá bom? Enfim, vamos falar sobre isso hoje. Eu vou dar uma breve pincelada sobre a formação dessas colônias, porque o foco aqui vai ser falar sobre a independência, tá bom? Então vamos lá aqui, né? Olha só, aí no finalzinho do século XVI, nós temos a Rainha Elizabeth I, né, que ordena a fundação da Virgínia, né? Ou seja, uma província e uma colônia no sul do território colonizado pelos ingleses. Olha como a gente pode ver aqui no mapinha, né? É só aqui na costa atlântica que a Inglaterra vai conseguir efetivar a colonização. Outros territórios por interior ou eram dos franceses ou eram dos espanhóis, tá bom? Então, são esses territórios aqui que os ingleses vão colonizar na costa atlântica, tá bom? Aqui a gente tem o estado da Virgínia, né? Que aí a Elizabeth I manda fundar, tá bom? E esse estado vai trabalhar com um sistema de plantation, olha aqui, ó. Sistema de plantation aí com a cultura do tabaco e do algodão, né? Dentro daquele modelo que a gente já ouviu falar de colônia de exploração, ou seja, explorar os recursos daquela terra para enviar para a metrópole, enviar para a Inglaterra nesse caso, tá bom? E aí já no século XVII, né, por volta de 1620, o rei Jaime I ele persegue os puritanos, como já foi falado na outra aula, na aula anterior, sobre a chegada dos iluminismos, dos ideais iluministas, desculpem, aqui na América, né? Falamos lá nessa aula quem eram os puritanos, né? E aqui eu trago aqui entre parênteses para vocês que os puritanos são os calvinistas, né? Só para relembrar o que foi falado naquela aula passada aí, em que a professora Mariana, ela falou com vocês na videoaula, tá bom? Então, olha aí, ó, com essa perseguição do rei Jaime I, né, e depois também Carlos II vai permanecer com essa perseguição, ou seja, não é um rei só, né, os calvinistas ingleses vão ser perseguidos, eles estão ligados aí ao parlamento, né, então o parlamento está entrando em conflitos com a monarquia na Inglaterra no século XVII, então os calvinistas vão fugir para o território que hoje é o atual Estados Unidos, né? Que é que a gente está falando aqui das 13 colônias. Que na verdade é a colônia americana da Inglaterra, tá bom? Então, enfim, vale lembrar isso aqui, ó, que os puritanos acreditavam na ideia da predestinação, né? Que a salvação viria através do trabalho, que o trabalho legitimava o acúmulo de riquezas, através do trabalho a pessoa enriquecia, e isso, se isso acontecesse, a pessoa estaria predestinada à salvação. Em linhas gerais é isso aí. E eles acreditavam através dessa ideia da predestinação que Deus teria então, olha só, olha aqui no slide, destinado a América, tá bom? Destinado a América para essa virtude financeira, para essa virtude burguesa, digamos assim, tá bom? Vamos avançar aqui então, né? Aqui a gente tem a cidade de Pitmore, né?
região aqui bem próxima ali de Boston, basicamente, né? Como a gente falava, como eu passei aqui no outro slide, né? Acabei passando muito rápido, né? Aqui, ó. A colônia de Plymouth era de povoamento, conhecida como a Nova Inglaterra, e se expandiu para Boston, Massachusetts. Beleza? Tá dando para entender? Tá tranquilo? Vamos avançar aqui rapidinho, né? Só pra gente pegar aqui, ó. Esse mapinha aqui que é mais importante pra gente, eu quero que vocês entendam, tá bom? Esse mapinha aqui tá em espanhol, né? Escrito em espanhol, mas dá pra gente entender. Aqui tem o estado da Virgínia, que a gente falou, né? E o estado da Carolina, que na verdade foi dividido entre norte e sul, mas ambos os estados estão na porção sul das colônias, tá bom? E aqui nós temos aqui o estado da Pensilvânia para cima, a porção norte, da Virgínia para baixo, a porção sul. E aí nós temos aqui, ó, Pensilvânia, Nova Jersey, Nova York, a famosa Nova York, né? O Massachusetts, que a gente falou ainda há pouco, né? O estado de Pittsburgh, que fica aqui, a cidade de Pittsburgh. É bem aqui assim, no estreitozinho dessa penínsulazinha aqui, tá bom? De Massachusetts, tá bom? Enfim, Connecticut, por aí vai, tá bom? Essas são as primeiras colônias, aí, as 13 colônias norte-americanas, colônias inglesas na América. Vamos avançar aqui para a gente seguir, né? Olha só, isso aqui é muito importante para a gente, porque fala do comércio triangular, tá bom? O que é o comércio triangular? É como se isso aqui gerasse um triângulo, né? Tá faltando a outra parte aqui embaixo, mas tudo bem. Faltando a base do triângulo. O que acontece? É um sistema que ligava ali a África, a América e a Inglaterra. Ou seja, tá vendo? Três vértices: África, a América e Inglaterra. Esses três vértices compõem um triângulo, né? Olha aí, a gente tem aqui, ó, nas Antilhas, na América Central, né, ou seja, território americano, eles vão fornecer o melaço, que era muito utilizado para produzir o rum, né, que é uma bebida muito consumida pelos navegantes naquele momento, né? Tem o filme Piratas do Caribe aí, né, que mostra que o pessoal tá, os piratas estão sempre ali nas ilhas da América Central, nas ilhas de Tortuga, né? E eles estão, que em geral é ali próxima das Antilhas mesmo, e eles estão sempre bebendo rum e tudo mais, festejando, não é isso? Então, esse rum é produzido a partir do melaço, e esse melaço é extraído no plantio da cana-de-açúcar. Quando eles produzem o açúcar, eles retiram o melaço, e o melaço serve para produzir o rum, tá bom? Esse rum vai para as 13 colônias, e ele abastece aqui, ó, o continente africano. E eles pagam no continente africano com o rum, por exemplo, e outros artigos, mas principalmente o rum, a compra de escravos, olha só. E aí esses escravos, eles vêm para as 13 colônias e também para a Inglaterra, vale botar isso em questão, para abastecer, principalmente nas colônias aqui, o plantio. E aí o plantio do tabaco, do algodão, do milho, tá bom? Só para a gente ter essa informação, é muito importante, porque esse comércio triangular, né, que relaciona a África, América e Inglaterra, esse comércio ele vai garantir um monopólio sobre é, as colônias americanas e inglesas, tá bom? Inglesas na América, enfim. Ele vai garantir o monopólio. Monopólio de quem? Monopólio da metrópole. Monopólio, portanto, da Inglaterra, tá bom? Vamos avançar aqui, né? Aí, só pra gente trazer aqui um relato, a Guerra dos Sete Anos, tá bom? Entre a França e a Inglaterra aí, a gente vai pegar aqui, olha só. Os colonos não respeitam a ligação com a Inglaterra e acabam por comercializar com a França, fortalecendo durante a guerra, né? A Inglaterra dá treinamento militar para alguns colonos lutarem contra a França. Ou seja, a gente está vendo aí que os colonos eles vão basicamente eles fortalecer o Estado francês, né? Fortalecer a França. É, por quê? Porque eles não respeitam esse duelo entre Inglaterra e França e comercializam com a França. Nesse sentido,
a França ganha, a França lucra, né? E isso fragiliza a Inglaterra, né? Então isso aí vai ter uma interferência na Guerra dos Sete Anos, que era uma guerra lá na Europa, acontecendo entre França e Inglaterra. É uma guerra assim, que vai, não só na Europa, né, vai ter essa relação aqui com a América também, mas é uma guerra que vai estar relacionada com os rumos da vida colonial, tá bom? Então vai ter vitória inglesa, que aumenta os seus domínios no Canadá e na Índia, tá bom? E a Inglaterra assume a postura de arroxo colonial, ou seja, maior controle sobre as 13 colônias, maior cobrança de impostos, aumento do monopólio comercial. O que acontece? Já que os colonos apoiaram a França, né, fortalecendo a França, comercializando com eles, então agora a gente vai aumentar a pressão sobre os colonos. Quem são os colonos? Aqueles que estão aqui ocupando o território das colônias inglesas na América, tá bom? Vamos avançar então aqui, olha só. Qual vai ser a reação das 13 colônias, né? Sem representação não há taxação. Essa frase é importante, olha aí, ó. Inspirados nas teorias de John Locke, ou seja, as teorias liberais, né? Não propriamente iluministas, John Locke não é um iluminista propriamente, mas ele inaugura a ideia do liberalismo político, importante dizer, que vai fundamentar o iluminismo. O Estado deve garantir o direito dos cidadãos, e quando isto não ocorre, é direito dos cidadãos se revoltarem e se manifestarem. Sendo assim, os colonos não aceitam impostos que não fossem aprovados com a sua representação no parlamento britânico. Ou seja, esses impostos não foram votados, não foram aceitos pelos cidadãos no parlamento, então eles não concordam, não aceitam, eles protestam contra isso aí. Olha aqui, ó. Em 1764 tem o Sugar Act, né, que é a lei do açúcar. Ou seja, sobretaxava tudo o que fosse derivado da cana-de-açúcar, como o melaço, por exemplo, né, prejudicando o comércio triangular. Lembra do comércio triangular que eu falei com vocês? Olha aqui, ó. Olha o comércio triangular aqui, né? O melaço, né, era importantíssimo, como eu falei, para produção do rum, que ia servir também de pagamento para comprar mais escravos na África. Então o Sugar Act, né, a lei do açúcar, ela acaba por prejudicar, porque o melaço é um derivado do açúcar, né? E acaba prejudicando a fabricação de rum, o que vai, de certo modo, implicar na aquisição de mais escravos africanos, ou seja, isso está, de certo modo, prejudicando ali o empreendimento colonial das porções do sul da colônia, como a Virgínia, por exemplo. Então isso vai prejudicar muito a economia dos colonos. Uma outra questão, olha só, em 1765, a gente tem a Stamp Act, que é a lei do selo, né? Ou seja, ela é uma lei de censura. Qualquer publicação deveria receber o selo da Inglaterra. Taxa sobre publicações e controle. Ou seja, se é uma publicação oficial, um documento tem que ter o selo inglês. Se não tiver, não pode circular, é proibido. Ou seja, é uma forma de censurar a comunicação. Lembrando que a comunicação naquele momento não é pela televisão, pela internet, pelo rádio, né? Uma comunicação ela é impressa, ela é por cartas, né? Por publicações, então jornais, então não tem jornal também nem tanto assim. Então não tem uma liberdade de expressão muito grande nesse momento. Com a lei do selo, o pouco de liberdade que havia é totalmente cerceada na colônia, tá bom? Então olha só o que vai acontecer. O Congresso da Lei do Selo em Nova York. Caso a Inglaterra não revogasse tais leis, os colonos iriam boicotá-la economicamente. O parlamento de William Pitt percebe que perderia mais, desta forma, e acaba por revogar a lei do selo. Ou seja, a lei do selo ela é revogada, ela é cancelada, né? Por quê? Porque eles perceberam que na verdade isso iria gerar uma reação muito forte dos colonos e isso poderia gerar uma implicação ainda maior para a metrópole, para a Inglaterra. Então eles revogam essa lei do selo, mas a coisa vai ainda piorar um pouquinho. Olha só, a Inglaterra cria outros impostos sem a aprovação das colônias novamente. É a avalanche dos impostos que a gente chama, né? De 1767 a 1773, aí na metade do século XVII, tá bom?
Formação de milícias das 13 colônias. Inglaterra envia os Redcoats, casacas vermelhas. Ou seja, por conta dessa sobretaxação, desse aumento avassalador de impostos, os colonos vão formar milícias nas 13 colônias. Vão formar grupos rebeldes, grupos que vão lutar contra os ingleses. E a Inglaterra vai enviar soldados e cada vez mais soldados, os chamados casacas vermelhas, que vão lutar contra esses colonos, essas milícias, esses grupos armados de colonos, tá bom? E aí o que vai acontecer, minha gente? Eita, é o chamado Massacre de Boston. Olha aí, ó. Confronto entre tropas inglesas e colonos. Vitória, obviamente, inglesa, né? A Inglaterra tinha muito mais condições militares para isso. Gera o sentimento de revolta generalizada contra a Inglaterra, contra a metrópole. E aí você vai ter a suspensão dos impostos. Perdão. Você vai ter a suspensão dos impostos pela Inglaterra, porém mantém a lei do chá. Ou seja, os impostos vão ser mantidos, mas uma lei não vai ser alterada. Vão ser mantidos não, os impostos vão ser suspensos, mas uma lei não vai ser alterada, que é a lei do chá. A lei de 1773, né? Olha o que acontece. Companhia das Índias, né, tem um monopólio, né? Só a Companhia das Índias Orientais pode comercializar o chá, né? Os colonos não podem fazer isso. Só a Companhia das Índias Orientais podem comercializar o chá com a Inglaterra. Isso garante um monopólio sobre o comércio do chá. Monopólio de quem? Monopólio de quem? Monopólio inglês. Só pode ser monopólio inglês, tá bom? E nesse sentido a gente vai ter o quê? Fim do comércio colonial com a Holanda, né? Por quê? Porque só a Inglaterra que vai controlar isso aí, tá bom? Dentro do modelo do mercantilismo, que favorece o absolutismo inglês, tá bom? Vamos lá. E olha só. E aí, ó, no mesmo ano, no final do mesmo ano, em dezembro, 16 de dezembro de 73, ainda na segunda metade do século XVIII, nós vamos ter a chamada Festa do Chá de Boston, né? Ou The Boston Tea Party, né? O que significa? Manifestação colonial contra a lei do chá. Um grupo de colonos invade os navios ingleses, olha só, aportados em Boston, principal porto da época, e derrubam o chá no mar, galera. Derrubam o chá no mar. Ou seja, todo o carregamento de chá vai ser derrubado, vai ser jogado ao mar. Os colonos vão vibrar, mas enquanto os colonos vibram, a Inglaterra prepara uma reação. E essa reação vai vir com muito mais força, né? Esse episódio, ele vai marcar o acirramento do conflito aqui, ó, entre a Inglaterra e as colônias, né? A Inglaterra responde com um conjunto de leis, que são as leis coercitivas ou leis intoleráveis de 74. Que é o que eu falei. A Inglaterra vem com uma reação ainda mais forte, né? Fechamento do porto de Boston, indenização pelo chá destruído, ocupação militar de Massachusetts, desmilitarização dos colonos, julgamento na Inglaterra, ou seja, a ideia de extraterritorialidade, como está aqui, né? Eles vão ser extraditados, vão ser mandados para a Inglaterra para ser julgados. E a limitação da ocupação na colônia apenas no noroeste do litoral, tá bom? Ou seja, olha como que a exploração e a limitação e o controle sobre as colônias vão aumentar, né? Tudo por conta da lei do chá, tá bom? Então esse episódio de revolta dos colonos vai gerar uma contra-revolta inglesa muito mais forte.